Então, só apresentando a Mirna. A Mirna, ela é bacharel em piano pela UFMG, ela é especialista em pedagogia do piano pelo Conservatório Brasileiro, tem mestrado em artes pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em música pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de doutorado na Université de Laval, no Quebec. É Laval que fala? Laval. Não mesmo, Universidade de Laval, no Quebec. Então, você vê que a formação delas, cada um em um lugar, né? Ela tem uma bagagem bacana, né? Super nômade, né? Eu fiz o bacharelado aqui na UFMG, e daí o mestrado, pós-graduação no Rio, mestrado no Espírito Santo, doutorado em Curitiba, com o Canadá. Não tem um título que seja no mesmo estado que o outro, né? Uma loucura. Formação bem diversa e, assim, né, eu só apresentando, a gente está na disciplina de Ciências Cognitivas e Artes, do programa de pós-graduação em Artes da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e é um prazer te ter aqui, Mirna, né? Eu acompanhei o teu trabalho, assim, sei que é um trabalho muito bacana, sei que vocês vão aproveitar bastante do que ela vai trazer para a gente aqui. Obrigada, Marília. Eu que agradeço o convite. Eu sou mineira. Sou mineira de Valadares. Mas obrigada, Marília. Obrigada pelo convite. A Marília estava na minha banca de defesa do doutorado. Muito trabalho. Corrigiu tudo. Detalhe por detalhe. Obrigada pelo convite. O tema de hoje, né, assim, talvez seja um pouco mais para o pessoal da música, mas eu acredito que a turma da arte também consiga aproveitar bastante coisa, né, já que a questão toda é a cognição, e embora eu esteja falando quase sempre muito especificamente para o piano e para o instrumento, aliás, eu não perguntei os instrumentos, né? Manassés é da música, toca ou canta? Eu toco, sou contrabaixista. Contrabaixista, que legal. E Ricardo? Violino. Já passei por isso na vida também. A Ariadna é da musicografia, né? Isso. Então, eu vou colocar aqui para apresentar a tela. Vocês não devem me ver, mas se quiserem perguntar qualquer coisa a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Não se preocupem, não. Podem me interromper à vontademente. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, estamos. A Kira, seja bem-vinda. A Kira é meu aluno. Bem-vinda, Kira. E nosso monitor de teclado lá. Bom, vou colocar aqui. Qualquer coisa me interrompam, tá? Processos e estratégias de aprendizagem motora aplicados ao ensino de instrumento. Esse é um tema muito interessante para mim, pessoalmente, porque eu sou professora da UFES já há um bom tempo, da disciplina de piano em grupo. Não sei se vocês tiveram isso na formação na UENG, muito provavelmente, o pessoal que vem da música provavelmente já teve piano complementar, ou piano em grupo, alguma coisa nesse sentido, né, de realmente de aprender o instrumento como habilidade funcional, como um instrumento B, ou como algo que seja possível de aplicar às outras disciplinas, que vai servir como ferramenta para as outras disciplinas também, né? Então, essa é a minha área de trabalho na Universidade do Espírito Santo, e esse projeto todo o doutorado, essa minha pesquisa, surgiu da necessidade de fazer com que os alunos aprendam de forma mais rápida, né? Normalmente, eles têm 4 semestres no máximo, 1 ou 4 semestres, para fazer toda uma carga de piano funcional que é um pouco complexa, né? De harmonizar, improvisar, transpor, leitura à primeira vista. São habilidades muito complexas para quem não é instrumentista, para quem não está nesse instrumento. Então, o objetivo era realmente chegar a quais as estratégias, né? Como funciona essa aprendizagem motora e quais as estratégias seriam mais úteis e mais eficazes para que esses alunos consigam aprender de forma mais rápida. Então, esse era basicamente o objetivo. Aí, então, eu comecei a me aprofundar nesse campo da aprendizagem e performance motora, que é um campo ligado à questão da aprendizagem e do controle motor, essencialmente estudado pela educação física,
especialmente pelos esportes, os atletas de alta performance, principalmente, têm estudos muito bem fundamentados, e eu acho que aí talvez esteja quase que a maior parte do referencial teórico seja realmente na educação física, mas também na reabilitação, pessoal da fisioterapia, terapia ocupacional, né, para entender como a aprendizagem motora funciona depois de um problema, algum problema de saúde, etc. E, por fim, o campo da música, que a gente vai cair na aprendizagem instrumental. Basicamente, vamos chegar na aprendizagem instrumental, que é onde eu fui me enveredando, né? Quase todo referencial é da educação física, é dos esportes, boa parte também da reabilitação, com alguns estudos em música. Não tantos quanto nas outras áreas, né? Assim, ainda é bem incipiente, mas já tem algumas coisas assim, super bem interessantes nesse ponto. Bom, para isso, então, a gente vai começar com alguns conceitos fundamentais da área, que são de habilidade motora e transferência de habilidade. A habilidade motora é a capacidade de produzir um resultado de performance com o máximo grau de certeza, mínimo de energia ou mínimo de tempo, desenvolvida como resultado da prática. Esse é um dos conceitos, do ponto de vista motor, do que a gente chama de habilidade motora. Pensando no instrumento, isso é muito claro, né? A habilidade ou essa capacidade de produzir esse resultado de performance de maneira bem feita, né? Assim, economizando tempo, energia, da melhor forma e sempre como resultado da prática. Um outro conceito importante é o de transferência de aprendizagem, que seria o ganho ou perda de proficiência de uma pessoa em uma tarefa como resultado da prática anterior ou experiência anterior. Nesse sentido, a transferência ela pode ser positiva, quando a experiência anterior é uma tarefa inicial benéfica, né, a aprendizagem de uma segunda tarefa. Por exemplo, quando a gente estuda a escala e aprende a passagem de polegar no piano. Se os exemplos não forem claros para vocês, me digam, tá? Eu estou quase sempre falando do piano porque é a minha praia. Mas se a gente aprende a passagem de polegar numa escala, quando a gente cai num repertório que tenha uma extensão acima de uma quinta, né, que vai precisar já de uma passagem de polegar, ali acontece uma transferência positiva, ou seja, aquele aprendizagem que foi feito na escala, no estudo de escala, ele vai ser transferido, entre aspas, para aquela nova situação de leitura de repertório. A transferência também ela pode ser o contrário, pode ser negativa, quando uma experiência anterior é prejudicial. Não sei se os músicos, em algum momento, já lidaram com essa situação de ter alunos que vêm de uma bagagem, talvez, mais autodidata e aprendem determinados movimentos de formas pouco eficazes, né, para o instrumento, e depois, para consertar isso aí, é uma loucura, né, porque realmente determinados movimentos vão atrapalhar a performance, a leitura de determinados pontos, e às vezes é até mais difícil, vai interferir realmente, vai ser uma transferência negativa nesse ponto, né? Vai interferir negativamente. E por fim, essa transferência de aprendizagem também pode ser nula, quando a experiência anterior, então, não tem nenhuma influência sobre a atividade, a tarefa que está se exercendo nesse ponto. Então, temos basicamente esses três tipos de transferência de aprendizagem motora. Em relação à aprendizagem dessas habilidades motoras, a aprendizagem está sempre relacionada à questão da retenção dessas habilidades. Se a gente realiza um movimento e não retém, e nunca mais realiza novamente, a gente não chama isso de aprendizagem do ponto de vista motor. Então, a aprendizagem está sempre relacionada à questão da retenção e também à questão da transferência de habilidade, que é o que a gente acabou de falar ali atrás. Para favorecer, então, esses aspectos, para a gente compreender bem, favorecer esses aspectos da aprendizagem de habilidades motoras, a gente vai abordar, então, alguns processos e estratégias de aprendizagem motora, que vão estar basicamente subdivididos em planejamento e prática. Algumas estratégias de planejamento e algumas estratégias de prática. Então, eu dividi mais ou menos um grande bloco para a gente falar um pouquinho desses processos e depois a gente entra nessas estratégias propriamente ditas que a gente vai dividir nesses dois pontos de planejamento e prática.
Em relação aos processos de aprendizagem motora, a gente vai começar, então, com os estágios de aprendizagem, sistema de memória, processamento da informação e organização desse movimento. Conhecer um pouquinho desse processo vai sempre ajudar a entender o que acontece quando a gente está aprendendo novos movimentos e, muito especialmente, num novo repertório, né, no caso do instrumentista e coisas do tipo. Começando, então, pelos estágios de aprendizagem. Existem, basicamente, 3 fases ou estágios durante a aprendizagem de novo movimento, que são o primeiro, verbal cognitivo. Esse primeiro estágio demanda muita atenção e dificulta o processamento de outras informações. Aqui, geralmente, os alunos passam muito tempo falando, conversando para si mesmo, ou pensando no que vão fazer, sobre quais estratégias podem funcionar. Ou seja, eles estão sempre tentando formular uma ideia geral do movimento diante de uma nova tarefa. Então, realmente demanda muita atenção e dificulta bastante o processamento de outras informações. Aqui é difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O aluno está sempre concentrado em uma questão para resolver aquela e depois uma outra. Um segundo estágio, chamado de estágio motor, já existe o refinamento e a organização mais eficiente do movimento. É o também chamado de estágio de fixação ou associativo. Aqui a antecipação e a organização temporal já se desenvolve um pouquinho mais, fazendo com que os movimentos pareçam mais suaves e menos precipitados. Aqui o movimento, então, vai se refinando bastante, porque já existe um nível de antecipação, de organização, tudo que já foi feito ali no primeiro estágio verbal cognitivo, aqui já começa a ficar mais refinado, organizado e mais consolidado. Talvez este seja o estágio mais longo da aprendizagem motora como um todo, né? Por fim, o estado autônomo, onde as ações demandam pouca ou nenhuma atenção, tornando-se automatizadas. Aqui eles já são capazes de produzir as ações, as tarefas, praticamente automaticamente, de forma automática, com pouquíssima ou nenhuma atenção. É aquele momento em que realmente a gente, por exemplo, toca sem pensar muito bem no que está fazendo. Não sem pensar no sentido pejorativo, né, de que não está prestando atenção, mas de que não precisa pensar em cada uma das etapas ou cada um dos componentes dessa habilidade que está sendo executada. A gente precisa pensar em cada movimento da mão, do pé, do braço, para poder executar o movimento. A gente já consegue pensar de uma forma mais global, na música inteira, na peça inteira. Ou seja... Eu estou tentando, assim, traduzir isso também para as artes visuais. Então, Larissa e Daniel, me ajudem, né? Eu penso muito no exemplo do aprendizagem motora para quando a gente aprende a dirigir, né? Que no início você precisa olhar o espelhinho, colocar o cinto, tem toda, né, um passo a passo ali, e você não consegue direcionar sua atenção assim, né? Ela tem que ter, se você tem muita informação ali e você ainda não automatizou, né? Você está processando muita coisa, você aprende, você vai fazer, né, de forma autônoma aquilo ali. Para as artes visuais, estou tentando pensar, assim, sei lá, se tiver uma técnica de desenho, como é que a gente poderia pensar? Eu acho que a Dani pode falar melhor, porque agora eu estou nessa área da linguística cognitivista e eu estou pensando muito no processo de letramento, que começa desde esse verbal cognitivo, né, até a chegada no autônomo. E no letramento é isso que nos afasta do analfabetismo funcional, né? A gente tem essa primeira fase do verbal cognitivo, onde a gente tem contato, primeiro com algum tipo de linguagem que seja multimodal. Depois que você cria, né, essas práticas de associação, que aí o letramento é isso, é você criar essas práticas de associação, aí sim você consegue ter autonomia cognitiva para processar diferentes tipos de texto, diferentes tipos de linguagens. Aí eu penso que na linguística isso é mais fácil de identificar. Nas artes eu acho que a Dani vai poder falar melhor. Que isso é parte de aprendizagem, né? Mas pensando na aprendizagem motora, por exemplo, se você vai fazer uma escultura ou alguma coisa que demanda ali uma coordenação motora mais fina, assim, né? Você vai melhorando ali o processo também, não vai? Como é que é isso, assim? Não sei se a Dani está aí para falar. Mas eu fiquei pensando nisso, assim. Sei lá, se você tem uma técnica de pintura, alguma coisa assim.
Acredito que sim, porque vai passar também pela questão motora, né, de coordenar a mão com os instrumentos para realizar qualquer, pensando nesse caso, né, pintura, escultura. Além de habilidade visoespacial, né, a gente também tem enquanto músico. Exatamente. No letramento tem simbólico, a gente também tem, né, em partitura. Isso, Muitas coisas ali envolvidas. O processo é muito similar, né? Perfeito, exatamente. Bom, então, isso em relação aos estágios de aprendizagem. Tranquilo até aqui? Sim. Então, vamos para frente. Em relação aos sistemas de memória, durante a aprendizagem vão interagir basicamente 3 tipos de memória, que é a memória sensorial, também chamada de memória instantânea, e que grava as informações todas que chegam através dos sentidos. Essa é uma memória muito curta, muito rápida, ela dura em torno de 1/4 de segundo, e aqui a atenção seletiva vai fazer com que só algumas informações vão passar ao segundo estágio de memória, ao segundo tipo de memória. Então, nem tudo que a gente vê, ou sente, ou escuta, a gente realmente está captando a ponto de trabalhar com isso dentro da memória. Muita coisa passa que a gente realmente, entre aspas, não percebe, porque essa memória instantânea, ela trabalha realmente com atenção seletiva. Nem tudo vai ficar para esse próximo estágio, que é da memória de trabalho. Também chamada de memória de curto prazo, guarda poucas informações e por um curto período de tempo, né? Ela tem uma capacidade bem limitada, normalmente entre 2 ou 7 itens, ou grupos de informações, né? Ou itens separadinhos, ou grupos de informações trabalhados, agrupados. Dura menos de 1 minuto, em geral, ela é bem curtinha também, e assim como a memória sensorial, só as informações mais relevantes é que vão passar para o próximo tipo de memória, que é de longo prazo. O que não for muito relevante, que não for importante, ou que não for muito trabalhado, vai se perder realmente como todas as outras. Não vai passar para o próximo estágio, que é da memória de longo prazo. Aqui, então, esse tipo de memória armazena informações trabalhadas na memória de curto prazo através de repetições e associações. Então, tudo que foi repetido, associado e trabalhado de alguma forma no primeiro tipo de memória, em um primeiro momento, ele tem mais chances de chegar nessa memória de longo prazo. Ela é provavelmente sem limites em relação à duração, em relação à capacidade, e são aquelas informações, como é que a gente pode dizer assim, que não podem ser perdidas, né? É como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Está lá em algum momento, ainda que seja difícil retomar essa informação, ainda que a gente não lembre, por exemplo, o número de telefone, o nome de onde reconheça a pessoa e não lembre o nome, essa informação muito provavelmente está lá na memória de longo prazo, mas é difícil acessá-la. Então, por isso, a gente tem aquela sensação de que sabe, de que conhece, mas não necessariamente lembra, porque é só uma questão de acesso, mas ela está lá armazenada em algum espaço. É muito interessante, né, essa questão da memória, desses tipos de memória, porque a gente começa a observar como tudo isso influencia na nossa prática instrumental. Diante de uma partitura, por exemplo, a gente lida o tempo inteiro com a memória sensorial, principalmente o visual, e durante a leitura, né, de partitura, se a gente está numa situação de leitura à primeira vista, por exemplo, tem muita coisa que passa que a gente não percebe, ou uma situação de performance, às vezes tem muita coisa acontecendo no ambiente que a gente realmente não percebe, porque essa memória sensorial, ela não capta, né, pela questão da atenção seletiva. E a memória de trabalho, tem muita informação que às vezes a gente não trabalha muito e vai ficando perdida, esquecida em algum lugar, e ao passo de que algumas outras são mais consolidadas na memória de longo prazo. Tranquilo até aí? Alguma questão sobre esse sistema de memória? Então, passando para frente. Sobre o processamento, então, da informação. Pensando aqui muito especificamente em como a informação vai se processar desde a partitura até a execução de uma peça. Aqui, pensando muito especificamente numa situação de leitura à primeira vista, leitura e realização do instrumento,
pensando nesse ponto. Existem basicamente 3 mecanismos básicos por onde vai passar a informação, desde a partitura até o instrumento mesmo. O primeiro deles é o mecanismo perceptivo, de identificação do estímulo. É o momento realmente de olhar a partitura e identificar cada um dos símbolos, cada um dos sinais, realmente de identificar tudo que existe na partitura para depois passar ao mecanismo de tomada de decisão. Aqui acontece, então, a seleção da resposta. Essa seleção da resposta pode ser de processamento mais controlado ou mais automático, dependendo da habilidade da pessoa, como é que eu posso dizer? Não é bem da habilidade, mas da experiência anterior, talvez. Com processamento controlado, ela está ainda pensando em cada componente da resposta, da seleção, ela identifica, mas ela ainda leva um tempo grande pensando qual é a melhor resposta motora para determinado estímulo visual. Já no processamento automático, quando já se tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de movimentos automatizados, essa seleção da resposta ela é bem mais rápida, porque o mecanismo de decisão já passa por isso bem mais rapidamente. Né? Algum nível de movimento já está automatizado, então essa seleção da resposta acontece de forma mais rápida. E, por fim, chegamos ao mecanismo efetor, onde acontece efetivamente a programação da resposta. Então, aqui é onde a resposta motora, especificamente, vai ser programada. Dentro disso, do processamento da informação, a gente tem esse modelo conceitual que talvez ajude a entender um pouquinho melhor. Temos aqui não sei se vocês veem no meu curso, acho que sim, né? Aqui. Então, a gente tem os receptores sensoriais todos, que no nosso caso, da leitura à primeira vista, por exemplo, ou da leitura, mais predominantemente o visual. Esses estímulos chegam ao mecanismo perceptivo, que vai fazer a detecção e a seleção da informação, através dessa atenção seletiva, né, vai escolher o que é importante ali de se observar, de se fazer. Passa, então, ao mecanismo de tomada de decisão, onde acontece a elaboração da estratégia e a seleção da resposta. E, por fim, chega ao mecanismo efetor, onde acontece a programação da resposta em si, até a saída no sistema muscular, que é efetivamente o movimento. Então, é aqui nesse mecanismo efetor que vai acontecer a organização do movimento. É aqui que a coisa começa a ficar interessante para o lado do ponto de vista motor, da realização do movimento, pensando instrumentalmente, né? A organização do movimento, ela é realizada sempre em série e é feita só uma de cada vez dentro do mecanismo efetor, ou seja, 2 respostas nunca vão ser programadas ao mesmo tempo nesse mecanismo efetor, é sempre uma coisa de cada vez. O que nos leva, né, o que vai ser evidenciado pelo período refratário psicológico, efeito do período refratário psicológico, que é um atraso na resposta e na organização do movimento, do primeiro movimento para o segundo, que a gente chama de um gargalo cognitivo, no paradigma da dupla estimulação, quando você tem 2 estímulos. Isso vai ficar mais claro aqui. Aqui, então, a gente tem uma representação do gargalo cognitivo no paradigma da dupla estimulação, onde a gente tem essas 3 fases que eu acabei de falar, né? Identificação do estímulo, seleção da resposta e programação do movimento. Esse S1 é o estímulo 1, a gente tem um primeiro estímulo que entra por essa fase de identificação do estímulo, passando pela seleção de resposta, aqui nesse modelo, né? 100 milissegundos depois do primeiro estímulo, entra o segundo estímulo, ou seja, é muito rápido, visualmente realmente é muito rápido. Passa pelo mesmo processo de identificação e seleção de resposta, mas enquanto esse primeiro movimento não é programado, o segundo fica aqui meio que bloqueado, parado. Realmente não vai programar 2 movimentos ao mesmo tempo dentro desse mecanismo efetor. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar daquelas... eu não sei se... Bom, na minha época tinha para tirar carteira, eu não sei se ainda existe isso hoje, mas que acende uma luz, levanta uma mão, acende a outra, levanta a outra. Não sei se vocês já participaram disso, e tem alguns momentos que a estimulação realmente é muito rápida, uma atrás da outra,
e a mão não consegue responder. Por mais que a gente até identifique, a gente não consegue responder com esse movimento de forma muito rápida. É justamente por causa disso, por esse efeito do período refratário psicológico. No nosso caso de leitura no instrumento, isso a gente percebe muito claramente, a partitura em si, né, é um absurdo de informações. Então, quando o aluno tem pouca experiência, ele não está muito habituado com aqueles sinais, não está muito habituado a decodificar aqueles símbolos e nem a responder aqueles movimentos, ele realmente não consegue identificar duas coisas e responder essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, normalmente, numa situação assim, com um aluno mais iniciante, chega um momento que tem mais estímulo e precisa responder duas coisas rapidamente, ele vai hesitar, vai parar, vai interromper talvez o processo, vai voltar, vai começar de novo. Ele não dá conta de fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Eu vou dar meu exemplo aqui, porque resolvi aprender violão, né? E eu fazia aula separado. E para juntar o canto com o violão, gente, tem hora que eu não consigo coordenar as duas coisas ainda. Aí quando você automatiza um movimento no violão, assim, que é diferente, né? Às vezes você tá tocando um ritmo no violão e tá cantando outra coisa. E, sim, eu sempre foquei muito no canto, né? Uhum. Como é que você vai fazer, né? Impostar, sei lá, né? A gente também é uma habilidade motora, cantar, né? É a mesma coisa. E aí tem uma... Eu falo assim, não, calma que eu vou chegar lá. Eu sei que vai automatizar as duas coisas e elas vão juntar. Mas é muito engraçado. Você fala assim, não é possível. Tá. É exatamente esse processo. Errado, A gente vai travando o tempo inteiro, né? Parece que vai e para, justamente porque não dá conta de fazer as duas respostas motoras diferentes. É muito engraçado. Porque não tem isso automatizado. E a gente sabe, estudando isso, a gente sabe que vai chegar, né? No processamento que a gente quer, né? Mas assim, até lá. É muito interessante, porque você falou uma coisa interessantíssima. A gente, vendo isso, ou tendo passado por uma aprendizagem instrumental, de alguma forma, a gente sabe que vai chegar. Mas tem muita gente que não sabe e não acredita que vai chegar. Isso, e às vezes se frustra, né? Exatamente. Faz parte do processo. Exato, exatamente. E isso a gente tem que lidar o tempo inteiro, né? Assim, com aluno que tem essa sensação mesmo de que não vai conseguir, de que não vai dar conta, de que não tem jeito. Aí começam milhões de outras questões, né? Não levo jeito para isso, não tem facilidade, ou eu tenho dificuldade, tem de tudo, né? E a gente lida com isso no dia a dia, né? Enquanto professor, né? Exatamente, o tempo inteiro. E o que você traz é muito importante, assim, para nós professores sabermos, né? Como que você vai lidar e entender esse processo, como é que você vai otimizar isso. E às vezes até explicar também, né? Eu acho que é sempre muito importante que o aluno entenda o que está acontecendo, entenda qual é o processo, entenda por onde ele está passando, até para saber que vai chegar lá, que vai dar certo, que ele vai conseguir, né? É igual a Larissa também trouxe letramento, mesma questão, né? Também. Exatamente, exato mesmo. E para resolver essa questão aí do período refratário psicológico, né, esse efeito, o que a gente precisa justamente de prática, ou seja, à medida que a gente vai praticando, esse tempo vai encurtando. O tempo não encurta na programação do movimento. Aqui é sempre a mesma coisa, não tem jeito Bom, não se encontrou ainda uma solução para resolver esse gargalo aqui, né? Mas a identificação do estímulo e a seleção da resposta, à medida que vai tendo a prática, vai encurtando muito esse tempo. Então, vai ficando cada vez mais rápido a identificação e a seleção, e aí o corpo consegue programar o movimento mais rapidamente também. Outra coisa que eu pensei foi nas crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, tipo, a aprendizagem tem que ser mais explícita. Exato. Você dá uma diminuída ali, né, na carga que você tem, na carga cognitiva mesmo, da tarefa, né? Você tem que dar uma recortada, que ela vai aprender, às vezes, uma coisa que é mais básica, assim, que alguma outra já pegou, você tem que voltar ali com ela. E processo por processo, né? Exatamente, fazer de uma forma talvez um pouco diferente, um pouco mais segmentada, né?
Isso vai fazendo sentido aos poucos. Exatamente isso. Ô Mirna, uma dúvida. A impressão que eu tenho é que quando você tem duas atividades acontecendo, quando isso se desenvolve, eu não sei se eu estou errado, você me corrige, é que isso se torna uma atividade só quando você desenvolve. Por exemplo, a Marília estava falando de tocar, cantar, né? Ou às vezes um instrumento que você precisa de usar duas habilidades como o piano, ou por exemplo, às vezes acontece, né, muito, às vezes você precisa de fazer um exercício tocando o instrumento e contando o pulso e falando. O desenvolvimento leva isso para uma única atividade. Seria isso mesmo? Perfeitamente. É exatamente isso que acontece. Tanto que o segundo ponto, que além para resolver o período refratário psicológico, é justamente o que a gente chama de agrupamento. Então, é exatamente isso que você falou. Foi Manassés, não foi? É exatamente isso. Você juntar grupos de informações que estão, a princípio, segmentadas, você vai agrupando essas informações ou movimentos, né, a ponto de ter só um grupo, ou de movimentos, ou um grupo de informações. Esse agrupamento, essa sensação, né, de que as duas coisas viram uma coisa só, é exatamente isso. Isso também vai ajudar, né, além da prática, isso também acontece com a prática, lógico, vai ajudar a que a programação do movimento seja mais eficaz, mais rápida. Ou seja, aqueles estímulos que a gente normalmente identificaria um por um, vão sendo agrupados. A seleção da resposta, a partir da prática, né? Quanto mais automatização de movimentos a gente tem, mais rápido também é o processo de seleção, então, automaticamente, a programação do movimento também vai ser mais eficiente. Numa leitura, por exemplo, né, leitura à primeira vista, ou alguma coisa assim, uma leitura de partitura em geral, quando a gente vê Dó, Mi e Sol, são 3 informações, né? Dó, Mi e Sol. Mas se você junta isso em um grupo só, você tem um Dó maior. E que, normalmente, com algum nível de prática, você já corresponde essa informação, esse grupo de informação, que a princípio seriam 3 coisas separadas, em um grupo você já junta também com uma forma de mão, que é exatamente o primeiro, terceiro e quinto dedo, por exemplo, né? Então, isso tudo, todas essas informações separadamente vão virar só uma, vão ser agrupadas, e aí a programação do movimento acontece de forma muito mais rápida, porque a identificação e a seleção são mais rápidas também. É exatamente isso, Manassés, perfeitamente. Ficou clara essa questão do período refratário psicológico? Mais alguma questão? Eu tenho uma dúvida. Diga. Oi, meu nome é Melina. Deixa eu te falar, eu dou aula de guitarra e violão, né? E eu dou aula assim, tanto para iniciante, para intermediário, né, para gente avançada e tal. Mas eu percebo, eu tenho um aluno que ele entrou recentemente e ele já tocava, né? Só que ele está começando do zero de novo porque ele tinha alguns vícios e tal. E ele tem muita dificuldade porque no violão é diferente do piano, mas ao mesmo tempo tem uma similaridade, porque na mão esquerda você faz uma coisa diferente e na mão direita você faz o ritmo, né? E eu estou pegando com ele o seguinte, tentar pegar com ele primeiro os movimentos da mão esquerda, para ele se familiarizar com a mão esquerda, e depois com a mão direita, treinar só a mão direita e depois juntar essas duas coisas. Esse seria o caminho ideal para dar uma aula, por exemplo? Tudo vai depender muito da situação do aluno, né? Assim, depende de muitas questões. Tem pessoas que preferem fazer sempre as duas coisas juntas, e tem pessoas que preferem fazer de forma separada. Eu, normalmente, quando tenho um aluno que é mais tranquilo de trabalhar, prefiro fazer os dois juntos. De repente, isso vai ser mais eficaz. Mas também eu estou falando isso do piano, né? Do violão, eu não sei nem como é que pega o instrumento direito. Mas pensando no violão, e se você tem um aluno que tem alguma dificuldade, ou que tenha, como você falou, né, que já tem alguns vícios, que é um caso de transferência de aprendizagem negativa, talvez seja bom segmentar da forma como que você pensou mesmo, segmentar essa aprendizagem, se concentrar em uma coisa, depois concentra na outra, para depois fazer as duas juntas. O interessante é que, mesmo segmentando,
o resultado das duas mãos juntas vai ser diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: mão esquerda é A, é uma coisa, mão esquerda é B, mas a mão esquerda com a direita não é A mais B, é C. Ainda é uma outra coisa completamente diferente. É um outro tipo de movimento, é um outro tipo de... O corpo tem que lidar com outro tipo de programação de resposta ainda. Não é as duas coisas juntas, não é juntar uma coisa com a outra. Isso definitivamente não é. Mas numa situação em que o aluno está com alguma dificuldade ou tem alguma questão um pouco mais complexa a se resolver, como nesse caso, que talvez tenha alguns vícios, né, e alguns movimentos que não sejam muito eficazes para aquilo, talvez seja ideal realmente segmentar, faz uma coisa, entende bem o movimento, depois entende outra, depois parte para um outro processo que é juntar as duas, que é outra coisa ainda, é um processo diferente. Certo, obrigada. Nada, imagina, eu estou falando isso assim pensando no piano, né, mas eu acredito que o violão tenha bastante semelhança com isso, acho que é bem próximo também, né. Mais alguma questão? Bom, então a gente viu até aqui alguns processos que eu acho que são importantes da gente entender sobre a aprendizagem motora, que vão ajudar a gente a entender como que funciona, né? Como que funciona a coisa, para daí a gente partir, então, para algumas estratégias de aprendizagem motora. Essas estratégias, elas estão organizadas, basicamente, em estratégias de planejamento, que são aquelas aplicadas antes da performance, tudo que a gente vai fazer até chegar no momento da performance, e algumas estratégias de execução e prática, que já são utilizadas durante a performance, ou durante o estudo, né, durante a prática, alguma coisa assim. São grupos de estratégias um pouco diferentes. Essas de planejamento, muito especialmente, eu acho extremamente importante para evitar aquela abordagem por tentativa e erro, aquela catação de nota, né? Porque a gente sabe que mesmo o erro, ele vai estar sempre sendo, à medida que a gente está repetindo, a gente também está consolidando o erro. O cérebro também grava, né, de alguma forma, o caminho errado, não é só o certo. Ou seja, tudo que você for repetindo e fazendo, de alguma forma vai sendo gravado. O que acontece muito é a gente errar, faz várias vezes errado, acerta uma, ops, beleza, passei para frente. De alguma forma, esse erro está sendo talvez até mais gravado do que o acerto nesse tipo de abordagem. E aí, numa situação de estresse, por exemplo, de performance, alguma coisa do tipo, instintivamente a gente vai recorrer ao que a gente fez mais, e não necessariamente ao que a gente fez certo uma outra vez, né? Então, por isso eu acredito que essas estratégias de planejamento, elas sejam extremamente importantes, principalmente em relação à questão da leitura, da execução instrumental. Bom, o que acontece normalmente é esse caminho: estímulo visual, pensando na leitura de partitura e tocar essa partitura no instrumento, né? Estímulo visual, busca por uma tecla e um movimento. Esse é o caminho normal. Eu estou falando sempre pensando no piano, mas eu acredito que vocês consigam fazer conexões para os instrumentos de vocês também. O que seria o processo ideal, então? Audição interna, antecipação motora, ação motora e depois a percepção e avaliação. Esse seria o caminho ideal a ser percorrido. Nós vamos ver um pouquinho melhor cada um deles. Aqui, então, no primeiro cenário, que é o que acontece quase sempre, a gente tem um estímulo visual, a busca por uma tecla e um movimento. Para esse estímulo visual está a partitura, né? Então, tem a partitura com os diversos símbolos que vão dar informações, e dali a gente vai tirar tudo que a gente precisa responder de forma motora, e logo depois acontece o processo de catação de nota. Ou seja, vê o estímulo, observa o símbolo e já cai com a mão no teclado para catar alguma nota e responder com algum tipo de movimento. Isso é um círculo super vicioso, porque normalmente essa identificação visual, ela não é o mais eficaz possível. Geralmente um aluno iniciante que já entra desse jeito, começa a identificar uma coisa, depois identifica outra, já tenta responder uma, já tenta responder outra com movimento. É tudo muito segmentado, muito atrapalhado, e aí começam a ocorrer diversos movimentos que vão ser pouco eficazes
e vão de repente até dificultar o processo natural dentro do instrumento. Vai chegar, como talvez a maioria da gente chegou, passando por esse processo, né? Mas os movimentos não vão ser os mais eficazes, não vai ser tão rápido, provavelmente vai levar um tempo maior, né, para conseguir fazer dessa forma, e muito provavelmente vão haver movimentos que vão ser pouco eficazes e que vão atrapalhar um pouquinho mais à frente, né? Todo mundo que toca, que estudou e talvez fez uma graduação em instrumentos já passou por aquilo de ter que consertar movimentos, que é uma coisa horrorosa, né? Dificílimo de fazer. Desfazer um movimento aprendido é muito mais complicado. Então, esse é o processo habitual, né? O que quase sempre acontece. E o que seria o ideal, então? Audição interna, antecipação motora, ação motora e percepção e avaliação. Então, para a audição interna, a gente tem a questão da partitura, da mesma forma, né? A gente tem os símbolos, a gente vai observar tudo que está lá, mas a gente vai tentar elaborar uma imagem auditiva dessa partitura. Isso tudo antes de tocar, antes de colocar a mão no teclado, né? E, muito especialmente com solfejo, ajuda bastante a ter uma ideia. Reconhecer os padrões, reconhecer a rítmica, reconhecer o padrão melódico, ter uma ideia da imagem melódica, né? Da imagem auditiva, do que vai resultar ali. Então, a primeira coisa é realmente observar a partitura e tentar internalizar de alguma forma. Para antecipação motora, a gente teria justamente a imagem motora, que é o reconhecimento dos movimentos. Para cada símbolo na partitura, a gente pode associar determinado movimento. Isso não significa realizar o movimento, colocar a mão e fazer, mas associar, ou seja, já identificar o que vai responder de forma motora, né, que tipo de movimento para cada coisa. Por exemplo, se a gente identifica lá, como a gente deu no exemplo antes, Dó, Mi, Sol. São 3 informações que a gente vai compactar em uma, Dó maior, beleza. Para isso, a gente já pode imaginar o som, já ter uma ideia, né, fazer um pequeno solfejo. Esse é um exemplo que talvez muito recortado, o solfejo seja melhor para uma melodia maior, mas enfim, ter uma ideia do que vai soar aquilo, né, como um bloco de acordes, e como antecipação motora de imagem motora, já imaginar qual vai ser a posição de mão. Vou ter o polegar no Dó, o terceiro dedo no Mi e o quinto dedo no Sol. Então, já tem uma forma de mão, já sei exatamente o que a minha mão vai fazer para responder aquela imagem que está na partitura, né, que já passou por esse processo de imagem auditiva e imagem motora. Bom, continuando então, o nosso processo ideal aqui seria audição interna, né, que a partir da partitura a gente vai elaborar uma imagem auditiva, a antecipação motora, que a partir disso, dessa imagem auditiva e desses estímulos visuais, a gente vai elaborar uma imagem motora correspondente, e aí só depois disso, pronto, é que a gente vai realmente partir para a performance, que seria a ação motora propriamente dito. Então, tem todo um caminho, né, todo um processo que não é muito rápido, é um pouco lento, né, parte do ponto de vista de que você vai dar uma analisada antes, solfejar, entender que movimento vai para cada lugar, como vai acontecer, para só depois acontecer a ação motora mesmo. Só depois disso tudo é que vai acontecer a performance. É um processo um pouco longo e, às vezes, para os alunos pode ser talvez um pouco cansativo, né, fazer esse processo, mas à medida que vai fazendo também, isso vai ficando mais rápido, ao ponto de que a gente dá uma olhada na partitura rápido, já entende tudo que está ali, já consegue rapidamente fazer a seleção da resposta e já colocar a mão e tocar sem muito problema, né? Mesmo sem ter passado por todo esse processo, todo mundo que já tem um determinado nível de execução instrumental faz isso de alguma forma, né? Já tem tanta bagagem, tanta experiência, e de alguma forma já olha a partitura, já entende, já corresponde a antecipação motora, a imagem motora e já toca. Mas é muito mais demorado, assim, é mais demorado e como é que eu vou dizer, favorece muito o erro, né? Assim, é muito por tentativa e erro, erra, acerta, vai e volta, do que necessariamente um processo rápido e eficaz no sentido de ser mais acertado também, né? Assim, de estar fazendo sempre o mais possível da maneira correta e evitar movimentos incorretos.
Por fim, então, depois dessa essa ação motora, tem o estágio da percepção e avaliação, que aí vai entrar o feedback auditivo, sensorial, para ver se o que está tocando corresponde, né, ao que visualmente a gente está lendo e ao que a gente imaginou auditivamente, e para fazer, então, as pequenas correções, porque também acontece muito da gente sentar, tocar e não necessariamente ouvir o que a gente está fazendo, não necessariamente perceber claramente o que está acontecendo enquanto a gente está tocando. Então, o processo ideal é esse, que é muito diferente do anterior, né, de catação de nota. Olha, põe a mão no piano, toca e já faz o movimento, né? Bom, então pensando nesse plano ideal, nesse processo ideal, que estão algumas estratégias de planejamento que vão ajudar a evitar esse processo de tentativa e erro, de olha para a partitura e sai catando nota de qualquer jeito. Então, todas as estratégias de planejamento, o objetivo delas é esse, é realmente consolidar essa primeira etapa para que a gente chegue nesse processo ideal de ação motora. Elas estão todas ligadas basicamente à construção do que a gente chama de referência pré-prática, ou seja, tem uma referência interna muito clara do que vai ser a execução antes de chegar na execução propriamente dita, e essas estratégias vão ser basicamente análise prévia e verbalização, reconhecimento de padrões, antecipação de problemas e prática mental e imagética. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Análise prévia. Para a realização de uma leitura, o aluno precisa desenvolver, basicamente, a habilidade de identificar os elementos apresentados na partitura, aí está a análise prévia, e ter uma ideia de como a execução motora para responder a esses estímulos. Ainda que a gente não esteja nesse caminho ideal, de qualquer forma, para executar uma leitura, o aluno precisa disso, tanto identificar o que está na partitura, quanto também uma ideia da ação motora. Se ele tem um ponto ou outro, por exemplo, tem uma ideia talvez da resposta motora, do movimento a ser executado, mas não identifica, e vai ser problemático, vai ser difícil executar a partitura, como o contrário também. Às vezes o aluno até identifica o que está na partitura, mas não tem uma ideia da execução, o que também vai ser muito difícil. Nesse primeiro estágio, então, é que vai ajudar a questão da análise prévia, né? A análise prévia, como estratégia de planejamento, ela vai ajudar justamente a desenvolver essa habilidade de identificar todos esses elementos apresentados na partitura. Outra estratégia é a verbalização, que parte da utilização da linguagem como orientadora do processo do pensamento conceitual. Estimula a participação ativa do aluno, organiza o próprio processo cognitivo e consolida a aquisição dos conhecimentos. A verbalização é um ponto muito importante e que talvez assim, nas aulas em grupos a gente até utilize isso um pouco mais, mas em aulas individuais a gente costuma deixar isso um pouquinho de lado, mas é um processo extremamente importante, porque à medida que o aluno vai dizendo o que ele está identificando na partitura, ele também está organizando o próprio conhecimento dele. Assim, talvez em um primeiro momento ele não consiga dizer muito o que ele está observando, não consiga nem identificar e talvez nem dizer, ou talvez identifique, mas não consiga dizer, não consegue dar nome aos bois, não consegue relacionar, né, esses dois conhecimentos, mas à medida que ele vai fazendo isso, ele também vai organizando e entendendo como funciona, vai criando um vocabulário relacionado ao instrumento. Então, é um ponto assim, realmente muito importante. É uma estratégia de processamento cognitivo explícito, diferente da aprendizagem motora, que é de processamento implícito, mas ou seja, a gente não pensa necessariamente, né, na conformação dos músculos, como eles vão se organizar para realizar o movimento, isso tudo é implícito, mas a estratégia de aprendizagem desse movimento também passa por um processamento cognitivo explícito, ou seja, às vezes a gente precisa dizer como vai se comportar a mão, ou o dedo, ou o braço, para depois isso seja compreendido e passe para um processo de cognitivo implícito relacionado à execução motora mesmo.
Além de tudo, a verbalização ainda é sempre muito importante conduzir o aluno e questionar sempre. É muito comum que em aulas em grupo a gente pergunte alguma coisa e ninguém fale nada. E às vezes na aula individual também, né? Quase ninguém fala nada e tem uma certa dificuldade em começar esse processo de verbalizar. Então, é sempre muito importante para o professor questionar, perguntar, entender o que está identificando, o que não está, o que está de dificuldade. Em relação aos movimentos também, tentar fazer com que o aluno descreva o movimento, ou descreva a posição da mão. Todo esse processo de falar é muito mais importante do que a gente imagina normalmente, né? Ou muito mais importante do que tem sido considerado na tradição. E aí eu estou falando da tradição muito especificamente do piano de ensino individual, né? Tutorial. Quase sempre é o professor que fala, que explica, e o aluno que escuta e obedece, e faz, e tenta fazer aquilo que o professor está falando, né? Mas eu acredito que mesmo na aula individual é extremamente importante questionar e conduzir o aluno a falar, a sempre verbalizar o que ele está fazendo, o que ele está pensando, como ele está resolvendo o problema. Não necessariamente dar tudo, né, e dizer, faça assim, assim, assado, mas perguntar como ele resolveria o problema. Todo esse é um processo extremamente importante, eu acredito que seja extremamente importante. Na minha experiência, assim, como professora tem um grupo já há 1 bilhão de anos, eu percebo sempre que no início os alunos têm grande dificuldade de começar a falar, e mesmo de dar nome, né, aos bois, eles não têm nenhum vocabulário ainda relacionado ao instrumento, ou um vocabulário musical desenvolvido, mas rapidamente eles conseguem entender isso e conseguem cada vez observar mais. Então, de repente, em uma aula ele consegue observar só a armadura de clave, ou só a fórmula de compasso, mas na segunda já consegue identificar um pouco mais, à medida que a gente vai também conduzindo, né, e mostrando que existem esses elementos. Mas consegue já identificar um padrão rítmico, um padrão melódico, determinadas coisas da construção da frase, da construção de uma cadência, ou questões harmônicas. Tudo isso vai sendo desenvolvido à medida que ele também vai acostumando a falar mais e explicitar tudo aquilo que está acontecendo num ponto cognitivo. Ficou clara a questão da verbalização? Alguma dúvida, alguma questão? Vamos para frente, então. Só uma questão, né? A questão da verbalização e os processos de metacognição, né? Acho que tem muito a ver com isso. Isso, é exatamente isso. À medida que você vai estimulando a verbalização, o aluno vai entrando nesses procedimentos de aprendizagem metacognitiva mesmo, exatamente isso. Ele vai entendendo e dizendo o que está acontecendo de alguma forma, né? Uhum. Exatamente isso. A próxima estratégia, então, que faz parte toda dessa análise prévia, né, e desse processo de construção de uma referência pré-prática, é o reconhecimento de padrões. A aquisição de vocabulário motor baseado em padrões de movimentos que respondem a padrões de estímulos visuais ou auditivos. À medida que a gente reconhece esses padrões, tanto visuais quanto auditivos, ou um ou outro, né, dependendo se a aprendizagem vai passar pela leitura ou não, a gente precisa também desenvolver um vocabulário básico de padrões motores, que vão sempre ligar uma coisa à outra. E reconhecimento e agrupamento de símbolos em unidades significativas para a utilização dos movimentos de padrões correspondentes. É aquilo que a gente estava falando lá no início, quando falava do período refratário psicológico, que é a questão de agrupar, né? À medida que a gente vai reconhecendo e agrupando esses símbolos em unidades maiores, mais significativas, e à medida que a gente também vai desenvolvendo um repertório motor de movimentos relacionados ao instrumento, a gente consegue fazer esse link mais facilmente, e aquele processo de identificação do estímulo e seleção de resposta
começam a ficar cada vez mais rápidos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa sempre estar concentrado na questão do reconhecimento de padrões, tanto visualmente, né, em relação aos símbolos que estão sendo apresentados ali na partitura, quanto de movimentos motores mesmo, né? Então, esses padrões são todos extremamente importantes para que esse processo se dê de forma cada vez mais ágil. Uma outra questão, outra estratégia é a antecipação de problemas, que acelera tanto o processo de identificação do estímulo no mecanismo perceptivo, como a própria seleção da resposta, caso algum nível de movimento já se encontre automatizado. Quando a gente antecipa algum problema que pode acontecer durante a performance, né, alguma questão que pode ser problemática, que pode ser difícil, que pode causar um erro, a gente está também acelerando esse processo de identificação do estímulo, se a questão é só visual mesmo, como também pode acelerar a seleção da resposta se já tem um movimento automatizado. Se não tem um movimento automatizado correspondente, vai acelerar só a identificação do estímulo, mas rapidamente já passa também para a seleção da resposta, para depois a programação do movimento. Além disso, é uma ferramenta de avaliação do entendimento do aluno sobre o próprio processo. À medida que o aluno consegue dizer que tal ponto pode ser problemático e ele pode resolver daquele jeito, né, por exemplo, com um determinado dedilhado, ou mudando a mão de posição da mão, né, em determinado lugar, ou aqui vai ser complicado, eu posso resolver dessa forma. Isso ajuda também a gente a entender como o aluno está levando o processo dele, né, assim, como ele já consegue, o quanto de autonomia ele já consegue ter no processo de estudo, processo de prática dele. É muito comum que o aluno mais iniciante tenha muita dificuldade em antecipar os problemas, porque ele, obviamente, ainda não passou por muitos problemas pianísticos, né, ou problemas instrumentais em geral, mas à medida que ele vai passando e reconhecendo esses padrões, ele também consegue começar a antecipar os problemas, que vai acelerar bastante o processo. Em vez de esperar chegar na partitura naquele momento, errar, puxa, errei, e agora o que eu faço com esse outro dedo? E aí sim passa por uma questão de elaboração do problema, ele já antecipa tudo isso, já olha de cara, reconhece, observa o problema, já tem uma solução para aquele problema, quando chega lá é muito mais fácil de passar por isso. Outra estratégia é a prática imagética e mental, que eu considero uma das mais fundamentais assim, nesse processo da construção do movimento, né? A imagem motora, então, ela está relacionada à posição das mãos, especialmente, e à movimentação das mãos e dos dedos. À medida que a gente olha um padrão na partitura e reconhece que posição vai estar a mão, ou que movimentação vai acontecer, se vai mudar de posição, se vai ficar no mesmo lugar, que tipo de dedilhado, isso pensando no nível iniciante, né? Mas talvez para uma performance um pouco mais elaborada, né? Que tipo de movimento do corpo, que tipo de movimento do antebraço, que tipo de resultado a gente quer com aquilo, a gente já vai construindo essa imagem do que vai ser realmente a ação motora antes de chegar na execução em si. E a outra é a imagética auditiva, ou a imagem auditiva, que vai ser construída essencialmente através do solfejo ou da intenção musical e do resultado sonoro. À medida que a gente olha a partitura e reconhece, mesmo que o solfejo não seja o mais apurado, não seja perfeitinha, não importa, assim, o mais importante é que você tenha uma ideia da linha melódica, por exemplo, com um ponto culminante, onde é que está o ponto culminante, onde é que como está começando a frase, como termina, onde estão essas frases, como está a construção melódica em si, para que caminho ela está tomando, para que a gente consiga entender um pouco mais do que é a intenção musical e de qual vai ser o resultado sonoro final. Ainda que a altura não seja exata, né, assim, solfejar não é uma coisa simples para todo mundo e nem precisa ser absolutamente apurado, claro, quanto mais apurado, melhor, né, mas não é fundamental. O mais importante é que você tenha uma ideia do que vai soar, principalmente em relação à intenção musical, resultado sonoro, para a gente entender que tipo de movimento a gente vai aplicar para resolver aquilo ali, para tocar aquilo que está escrito, né? Então, a elaboração desses dois pontos, da prática mental
e imagética, né, com a imagem motora e a imagem auditiva, vão ajudar todo aquele processo antes que a gente estava falando, de construção da imagem auditiva e associação com o movimento, para que na hora que a gente chegue realmente para tocar, ocorra menos erro. Vai ocorrer menos erro, vai estar tudo muito mais, os movimentos vão ser mais eficazes, vai ser tudo mais apurado, e assim a gente evita aquela abordagem de tentativa e erro, né? De erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta. Aqui a gente acerta mais, erra menos, e tem uma imagem, né, uma imagética geral da peça bem acurada para poder chegar na performance. Isso ajuda extremamente, principalmente em relação à rapidez com que a performance vai ser construída. Por tentativa e erro, a gente leva um tempo enorme até conseguir fazer alguma coisa razoavelmente bem feita. Com todo esse processo, né, de análise, de preparação imagética, tudo isso acelera muito, esse tempo é muito encurtado. Então, para mim, por exemplo, que tenho alunos que vão precisar fazer movimentos muito difíceis em pouquíssimo tempo, isso ajuda muito, mas muito, muito mesmo. O que eles levariam talvez 2 ou 3 anos para fazer, eles conseguem fazer em 1 ano perfeitamente, sem muito problema, mas passando por todo esse processo. Sem isso, geralmente é sempre bem mais difícil. Ficou alguma dúvida até aqui dessas estratégias? Tem uma questão, eu posso perguntar de novo? Pode, deve. É que o assunto é muito interessante, eu adoro essa questão de memória, sabe? E no meu TCC eu falei sobre guias de execução para ajudar na memória musical, né? E eu peguei de exemplo um livro do Kaplan, que é aquele Teoria da Aprendizagem Pianística, só que eu tentei aplicar no violonista, né? E lá no livro ele fala que a memória, que é a motora, é a mesma que a sinestésica, né? Isso. E ela é uma memória que ela se refere às habilidades que são armazenadas referente ao movimento. Só que também é quando o instrumentista ele vai ter que, antes de tocar, ele tem que pensar sobre a execução mecânica. É isso mesmo? É exatamente isso. É exatamente esse processo. Os padrões de digitação, coordenação entre a mão direita e a mão esquerda, ele tem que dar uma olhada na peça primeiro e pensar no que ele vai fazer, não é? Exato, é exatamente isso. Quando o Kaplan fala dessa questão sinestésica, né, da memória sinestésica, o que ele quer dizer é que como é que fala? A execução motora, ela não está ligada só ao músculo em si, né? Só a execução física, não é só uma resposta do músculo, mas ela interage diversos outros parâmetros, né? Por exemplo, o sonoro está interagindo ali à medida que a gente vai tocando, o sensorial, no sentido que a gente está sentindo que está fazendo na tecla do instrumento ou no braço do instrumento, né? Seja como for. Ou seja, são vários tipos de percepção que estão interagindo no momento dessa execução motora. Por isso ele chama de sinestésico, né? Justamente por essa questão multimodal da execução. E a ideia é justamente essa que o Kaplan aponta mesmo, de colocar, de ter uma ideia do que você vai fazer, e mesmo em relação aos movimentos, antes de executar, antes de chegar e realmente executar alguma peça. Isso é engraçado porque a gente que talvez passou por uma formação que não teve esse processo, que a gente realmente passou por bater o olho na partitura, e já catar uma nota na tecla e sair tocando sem pensar em todos esses pontos, a gente também chega a formar uma imagem motora, só que de forma completamente inconsciente, a gente intuitivamente sabe o que é, vai olhar a partitura, vai reconhecer e vai executar também, não é que não se chegue a esse ponto, também chega, mas o fato de você pensar em tudo isso antes vai encurtar muito o caminho, vai facilitar e vai agilizar toda essa questão da execução motora. E a gente pode fazer marcações na própria partitura, como guias de execução, tipo, olha, aqui eu vou usar o dedo tal, aqui eu vou fazer tal movimento, né? Isso que chamamos de os guias, né, de execução, né? Exatamente. É muito interessante. Isso. Obrigada. Exatamente isso. Por exemplo, a questão que a gente está falando antes de antecipação de problemas, né? A guia de execução ajuda muito, principalmente nesse ponto. Você já reconhecer problemas, já anotar ali a solução desse problema, para ficar mais fácil.
né, esse é um dos pontos, né? A guia de execução vai muito além disso, mas existem vários tipos de guia de execução que são interessantíssimos, né? Foi no seu TCC que você fez? Sim, eu fiz o meu TCC, só que foi com um violonista, e foi tão engraçado, porque eu só achava artigos com pianistas, né? Aí a minha, aí a minha tese, a minha tese foi tentar usar essas guias de execução para ver se dava certo como violonista, e acabou que no final das contas deu super certo, sabe? Funciona com qualquer instrumento, né, na verdade. Um aluno meu do mestrado agora trabalhando com essas guias de execução para clarineta. Ah, que beleza. Que massa. Não sei se é muito interessante esse assunto. Estamos extrapolando do piano, né? Realmente, a maioria do que tinha de guias de execução era só de pianista mesmo. Que bom que já tem outras começando, né? Mas vale para tudo, absolutamente tudo. Né? Qualquer tipo de performance instrumental. Bom, pensando então em todos esses pontos, vamos fazer um exercício rápido assim de análise prévia, de reconhecimento de padrões, de antecipação de problemas. Me digam rapidamente o que vocês já observam, o que vocês... nem todo mundo lê partitura, talvez, né? Mas só para dar uma ideia rápida de como a gente pode aplicar isso assim na prática, né? O que vocês observam aí? Pode participar, professor? Pode, deve, Akira. Eu não sei se pode ser, porque a gente já está trabalhando, né, já faz um tempinho com essas ideias de uma leitura prévia, né, do material, mas já dá para analisar o uso das duas mãos, né, uma leitura em clave de Sol e clave de Fá. Ali tem uma questão que o tempo não está sendo dito, né, então seria livre. Compassos que acabam mudando, né, vai de um compasso composto de 8x8, depois vai para um 3x8 lá na frente, depois para um 4x8. Alternância de compasso, excelente. Deixar o pessoal falar também. Então já temos alternância de mãos, compassos, mudança de compasso. Tem aqui no chat. Aqui. Eu não estou vendo o chat. É engraçado porque essa coisa de, pelo menos para mim, né, que eu sou pianista e tal, talvez, não sei se é uma característica do instrumento, mas a gente bate o olho, a questão rítmica, ela vem primeiro, assim, para mim, no primeiro plano, né? Essa coisa, não sei se isso é uma coisa do instrumento, né, ou se é uma coisa mesmo do processo. Perfeito, excelente. Aqui tem um padrão rítmico muito claro, né? E eu não sei se é do instrumento. Tem pianistas que às vezes têm dificuldade com o reconhecimento rítmico, que às vezes tocam super bem, sem problema, mas na questão da identificação é um pouco mais difícil, isso acontece também. Mas então aqui a gente tem um padrão rítmico muito claro, repetitivo, que vai sempre estar entre a direita e a esquerda, né? Esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, que está nesse primeiro compasso, vai se repetir praticamente até o fim. E que tem a relação direta visual, né? Essa coisa da leitura rítmica, ela é muito visual, né? Tem essa relação demais com a interpretação visual. Exatamente isso. Aqui, principalmente, né, está muito claro tanto o que está na direita quanto na esquerda, e essa divisão entre as duas mãos, né, visualmente, né, ritmicamente, muito bem colocado. Em relação aos intervalos, o que tem de interessante aí? Que tipo de intervalo a gente tem na mão esquerda? São quintas, não são? Isso, quintas do início ao fim. E não acaba nunca. Até o final, sempre quintas. E na mão direita? É mesmo. Terça e segunda. Terça e segunda, na primeira segunda, terça e segunda. E aqui? Isso. Quartas e terças, quintas e quartas, quarta e terça, segunda menor,
e aqui uníssono, digamos assim, né? Mas só para a gente ver como a gente consegue reconhecer quantos padrões diferentes a gente pode reconhecer na mesma partitura, né? Então, tem a questão rítmica, a questão da mudança de compasso, a questão da alternância de mãos, posicionamento das mãos. Se a gente estivesse junto, seria mais fácil, porque aí a gente poderia fazer a leitura rítmica, depois o solfejo, né? De alguma forma, pelo menos da linha de regente, por assim dizer. A forma da mão, se a gente tem uma quinta, vai dar sempre uma quinta. Em relação à mão direita, aquela extensão da mão direita também sempre está em cima quinta, então a mão não vai mudar de lugar. A alternância de dedilhado, né? Se uma terça vai estar com o 3, a segunda com o 2, a quarta com o I quarto, a quinta com o I quinto. Então, assim, reconhecimento do dedo certo para cada um dos intervalos. Fazendo todo esse processo antes, e fazendo a leitura rítmica, observando cada esse movimento todo fora do piano antes de chegar, por mais que essa partitura pareça um pouco assustadora para um aluno mais iniciante, 99,9% dos alunos conseguem tocar sem nenhum problema, porque passam por todo esse processo de análise e reconhecimento desses padrões e identificação dos problemas antes de chegar lá. Aqui no chat falaram de repetição, até o terceiro sistema repete 2 em 2 compassos as mesmas notas, e o padrão ritmo muda no último compasso. Excelente. A gente tem um padrão rítmico melódico, né, que é terça, segunda e repete, terça, segunda. Vai um pouco acima, quarta, terça e repete também aqui, quarta, terça. Depois sobe mais um pouquinho, quinta, quarta e repete novamente. E aqui, a partir do compasso 7, começa a estreitar esse tempo, né? Pensando no sentido de já não ter repetição. Quarta, terça, terça, segunda menor, e já cai no uníssono aqui para terminar. Perfeito, excelente. Pensando na antecipação de problemas, aqui a gente tem um problema que é muito quase certo que aconteça, que é esse salto de oitava, por mais que ele seja simples, né? Só mudar a quinta para uma oitava abaixo. Como toda a peça está no mesmo lugar, sem mudança nenhuma de posição, isso aqui é sempre um problema, é sempre uma questão a se pensar, né? Então, antes de tocar, por exemplo, já pode-se fazer um exercício de mudança de posição, de mudança de oitava, sem tocar ainda, né? Só pensando na movimentação do teclado, para quando chegar nesse ponto já está mais fácil, já não ter esse problema nesse ponto. Ô, Mirna, uma dúvida aqui. Dentro do processo cognitivo, na performance, essa relação da leitura horizontal e da leitura, vamos colocar assim, nem não precisa ser vertical, mas, por exemplo, a leitura rítmica, né? Quando eu falo de horizontal, eu falo melódica e da leitura rítmica. Isso existe algum tipo de defasagem ou isso, na verdade, no estudo isso fica uniforme? Tem algum estudo sobre isso? Não que eu saiba especificamente, não, pode ser que tenha, mas assim, não que eu saiba ou que eu me lembre, não. O que a gente vê muito constantemente é que a leitura de intervalar, ela costuma, a leitura de notas, né, assim, de uma forma geral, ela costuma demandar um pouco mais do que a leitura rítmica. Mas, ao mesmo tempo, a leitura rítmica, ela facilita muito o processo de leitura, mesmo a leitura melódica, né? Porque se você pensar que a melodia, parte dela é rítmica também. Então, à medida que você tem um componente rítmico super bem trabalhado, vai facilitar, inclusive, a leitura de uma melodia ou de uma partitura, alguma coisa assim. Não sei se Marília conhece alguma coisa mais específica sobre essa questão de melodia e rítmica nesse ponto. Geralmente eles são processados separados, mas a gente integra, né? Então, assim... Esse processo de agrupamento, né? A impressão que eu tenho sempre, né, é essa coisa da relação visual, ritmicamente isso é um processo mais rápido, assim, eu consigo absorver de uma forma mais instantânea, assim. Ritmo. Mas eu não sei se é uma coisa pessoal ou se é uma coisa que acho... característica. Igual, por exemplo, eu bati o olho nesse exemplo, né? E aí, na hora que você perguntou sobre as questões, essa coisa
da relação visual já bateu direto com a questão rítmica, assim. Talvez, acredito eu, que possa ser uma coisa mais pessoal, no sentido de que eu observo muitos alunos, principalmente, com dificuldade nessa leitura rítmica, que às vezes consegue identificar bem a questão melódica ou harmônica, mas tem dificuldade com a rítmica, ou de análise, né, rítmica, de identificação mesmo, ou de execução. Isso eu vejo com bastante frequência alunos com problemas de rítmica mesmo, assim, dificuldade rítmica. E muitas vezes alunos que são bons de tocar, às vezes já tocam em algum lugar, tem uma desenvoltura em relação à leitura de cifra, ou mesmo a visualização de padrões de acordes, mas quando chega na rítmica sempre dá uma travadinha. Então pode ser uma questão pessoal mesmo, e até uma questão de prática, né? O meu histórico, assim, profissional é bem ligado à questão de repertório popular. E aí, às vezes você trabalha muito com a questão de padrões, por exemplo, a escrita, às vezes, de um arranjo, ela vem com padrões rítmicos definidos ali, e nem sempre você é obrigado a trabalhar a parte melódica ou harmônica, fazendo a leitura na partitura, por exemplo. Às vezes você pode ver com cifra, ou às vezes só vem pontos, às vezes uns pontos, né, dentro da partitura mesmo, não vem escrita a melodia, por exemplo. Só alguns pontos, algumas informações. Exato, e acho que é bem pessoal mesmo, pelo menos assim, na minha experiência eu tenho visto de tudo. Eu também, como tenho uma quedinha pela rítmica nesse sentido, no início da minha experiência, assim, como professora, acreditava que era mais normal que todo mundo tivesse a facilidade de identificar a rítmica mais do que a melodia, e não, vejo que não. Às vezes acontece bem o contrário. Mas aí talvez dependa realmente da experiência pessoal, da formação da pessoa, né? Ou até de desenvolvimento também. Isso, exatamente. Aí eu acho que é bem pessoal mesmo. Então não saberia se tem uma predominância em relação um ao outro. Bom, alguma dúvida em relação a essas estratégias de planejamento? Alguma questão? Vamos, então, para as estratégias de execução e prática, que são habilidades, a gente vai falar um pouquinho de habilidade, desafio, distribuição e variabilidade, continuidade temporal e foco de atenção. Eu acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa segunda parte, porque acho que eu demorei muito na primeira. Bom, habilidade e desafio. Começando aqui nesse ponto, mas me interrompa à vontademente, viu? Não se preocupe. O nível de desafio de uma atividade, de uma tarefa, é importante que seja sempre um pouco acima do nível de habilidade da pessoa. Então, o desafio sempre um pouquinho acima da habilidade, para que a gente chegue no que a gente chama de estado de fluxo, que foi colocado pelo Mihai Csikszentmihalyi, tem que estudar muito para falar esse nome, mas é aquele estado em que a pessoa faz determinada atividade completamente envolvida e concentrada nessa atividade a ponto de perder a noção do tempo, de não pensar em nada mais além do que ela está fazendo. É um estado ideal de aprendizagem, né, por assim dizer. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem pouca habilidade para pouco desafio, então, que estaria aqui em A1, né, o desafio um pouquinho acima de uma pessoa com pouca habilidade. Beleza, ainda está tranquilo, ainda vai gerar esse estado de fluxo psicológico, pode gerar esse estado, que é um estado bom para aprender, digamos assim, né? Um estado em que a pessoa está tranquila e sem problemas e apto para poder realizar a aprendizagem no geral, mas muito especificamente também a aprendizagem motora. Em A2, a gente tem uma habilidade um pouco mais alta e um nível de desafio baixo. Então, muito provavelmente, vai gerar aborrecimento, vai gerar tédio, assim, não vai ser tão interessante. Também já dificulta um pouquinho a aprendizagem. Em A3, a gente tem pouca habilidade para um nível de desafio muito alto. Então, vai gerar provavelmente ansiedade. A pessoa com pouca habilidade, com um desafio muito grande, ela vai sentir que não dá conta, que é muito difícil, que não vai estar dando certo, não vai funcionar. Em A4, a gente tem um nível de habilidade maior para um desafio também um pouquinho mais alto.
Então, o ideal é justamente isso, né? Que o nível de desafio seja um pouco acima do nível de habilidade do aluno. E aí é importante sempre reconhecer o que o aluno está dando conta de fazer, para a gente também propor à medida que ele vai conseguindo. Se for muito difícil, provavelmente vai gerar ansiedade, vai ser complicado, o aluno vai desistir, ou seja, aquilo tudo vai impedir psicologicamente que ele consiga realizar a tarefa da melhor forma possível. O contrário também. Não que uma peça, às vezes, mais simples não possa servir para um aluno mais avançado, né? Tem níveis e níveis de aprofundamento dentro de coisas muito simples. Mas se o desafio em si da tarefa é pequeno, provavelmente vai gerar tédio e aborrecimento. Não é à toa que a gente fica horas jogando videogame. Exatamente isso. Fluxo psicológico, né? Vai aumentando fase, Exatamente. É parte desse princípio. Engajamento. Parte exatamente desse princípio, né? De você ter ainda pouca habilidade no nível mais simples, à medida que você vai treinando aquela habilidade, vai passando para níveis cada vez um pouquinho mais difíceis, mais desafiadores, e aí a gente está sempre nesse estado, chamado fluxo psicológico, em que a gente perde a noção do tempo, né? Assim, perde a noção de tudo, porque está extremamente engajado, extremamente concentrado na atividade que está fazendo. A gente que estuda instrumento faz isso constantemente, né? Você fica horas e horas sem perceber que o tempo passou. E a gente continua porque tá bom, porque tá prazeroso, né? A performance é agradável. Mesma coisa nos esportes e assim por diante. Eu vou passando, mas se vocês quiserem retomar, é só falar, tá bem? Distribuição e variabilidade de prática. A gente tem vários tipos de distribuição e variabilidade, mas eu vou trazer basicamente 2. Um que é a prática randômica, onde tem o treinamento de diversas habilidades dentro de uma mesma sessão de prática ou de estudos, né? Acontece que a melhor retenção, ela é melhor para a retenção da aprendizagem, mas a performance é pior. Então, à medida que você treina muitas coisas diferentes numa mesma sessão de práticas, por exemplo, vou trazer bem o exemplo da minha aula lá de piano funcional. Eu estou sempre fazendo com os alunos leitura, transposição, harmonização, talvez um pouco de topografia do instrumento. Então, tem várias habilidades diferentes que eu vou trabalhar numa mesma aula. A performance é pior, eles não vão sair daquela aula tocando necessariamente muito bem alguma dessas coisas, mas a retenção a longo prazo dessa habilidade é muito melhor. Como a prática randômica, ela propicia o esquecimento, tipo assim, na aula seguinte você já não lembra necessariamente o que você fez, porque você não repetiu muito, a gente precisa repassar todo o caminho cognitivo e todo esse processo vai ser refeito. Então, cada vez que ele vai ser refeito, ele vai sendo também mais significativo. Por isso, ele é melhor para a retenção. A longo prazo, é muito mais provável que a gente se lembre dessas coisas que a gente refez várias vezes, do que necessariamente algo que a gente repetiu muitas vezes. O outro tipo de prática é a prática em bloco, que é o treinamento de só uma habilidade, da mesma habilidade. Por exemplo, encadeamento de acordes, e só encadeamento de acordes, uma aula inteira. Vai ser extremamente melhor para a performance. A pessoa vai sair da aula ou daquela sessão de prática tocando muito bem aquele encadeamento de acordes. Mas ela é pior para a retenção. A longo prazo, é muito mais provável que vai esquecer dessa habilidade com mais facilidade do que o que foi treinado em prática randômica. Por isso, as aulas de piano funcional ou as aulas de piano em grupo, geralmente, pelo menos as que eu conduzo, eu prezo muito por essa questão da prática randômica, porque para mim é mais importante que os alunos consigam ter essas habilidades a longo prazo, depois na aula de harmonia, de contraponto, orquestração, qualquer outra dessas coisas, do que necessariamente eles tenham uma ótima performance, toquem extremamente bem um repertório, ou seja, o objetivo não é esse. Então, na minha realidade de aula, eu opto quase sempre pela prática randômica, com alguns momentos de prática em bloco, claro, mas eu opto por isso por uma questão da minha aula. Assim, qual é o objetivo da minha aula? É que eles tenham essas habilidades a longo prazo, e não a curto prazo. É muito diferente, talvez, para alguém que precise preparar um repertório rapidamente.
precisa ter pronto esse repertório, talvez a prática em bloco seja mais adequada, né? Preparar com muita rapidez ou com melhor qualidade. Então, tudo depende do ponto de vista, né? Se, dependendo do objetivo de ensino, a gente pode usar mais a prática randômica ou mais a prática em bloco. Outro ponto é o foco de atenção, que pode ser interno, que é o foco exatamente no movimento, e ele é o ideal nos estágios iniciais de aprendizagem do movimento. Ou seja, se tem um movimento novo, vale a pena observar e colocar o foco de atenção realmente no movimento corporal. E o foco de atenção externo, que o foco é no resultado, ou no resultado do movimento, ou no resultado sonoro, e que é ideal quando já existe algum grau de automatização. O foco interno, ele normalmente atrapalha quando existe uma automatização já bem efetivada do movimento. Quando a gente pensa em andar, por exemplo, né, se a gente já anda normalmente, mas se a gente pensar em cada um dos movimentos do andar, como o pé faz, como a perna faz, como os braços fazem, isso vai travar um pouco o movimento. Então, a mesma coisa acontece aqui. Um foco de atenção interno muito concentrado no movimento atrapalha quando existe uma automatização, então, por isso é melhor um foco no resultado sonoro, no movimento de uma forma grande, não nos componentes menores dos movimentos. E o foco interno, ele já é mais propício para os estágios iniciais, onde realmente está começando, de alguma forma, a estabelecer esses movimentos. E, por fim, a continuidade temporal, que é o famoso tocar do início ao fim, e seja o que Deus quiser. É muito normal que os alunos tenham o hábito de tocar, parar e corrigir. Errou alguma coisa, para, corrige e volta, para, corrige e volta. E a continuidade temporal, ela é uma habilidade que está mais ligada, talvez, à performance, né, como todo, ou a performance em grupo, ou a performance musical, mas ela precisa ser importantemente trabalhada desde o início, porque senão atrasa muito a questão da performance, isso vai ficando cada vez mais comprometido, ou seja, o aluno começa a não conseguir muito bem lidar com o erro, ele erra, para, volta, erra, para e volta, e não consegue passar pelo erro e continuar, né, e ir para frente sem o menor problema. Eu trouxe um exemplo muito interessante de continuidade temporal. Essa é uma peça que eu trabalhei com os alunos em Curitiba. Isso foi uma leitura à primeira vista da turma. Então, eles tinham um tempo, cada um, para analisar a sua parte. E, bom, isso foi a prova final, né? Depois de todo um semestre trabalhando essa ideia da continuidade temporal durante a leitura. No início, eles paravam e voltavam muito, mas depois eles conseguiram fazer super bem. Vou passar só o trecho inicial, para vocês observarem, principalmente esse de verde aqui, ele consegue errar toda a melodia, eu acho que é ele mesmo que está com a melodia, e ainda assim ele continua, ele não para, ele não tira o olho da partitura, ele não desiste de tocar e continua até o final. Vamos lá. Não pode ser. 1, 2, 3, 4. Aí a melodia já O vídeo deu uma travada. Ixi, travou, foi tudo aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Gente, eu tô te ouvindo. Só o vídeo que travou. Não. Eu vou parar aqui. Se o meu professor voltar. O meu computador não está aguentando tanto, mas não, coitado.
Mas, enfim, o importante era realmente esse trecho inicial, onde eles conseguem fazer, principalmente esse que está de verde ali no fundo, ele consegue errar toda a melodia e continuar sem problema até o final. Ele não tirou da partitura, ele não desiste e continua do início ao fim. Isso foi um treinamento constante desde as primeiras leituras. Então, vamos lá. Travou e voltou do início. Peraí só um minutinho. Agora passou, tá? Beleza. Ficou claro, então, a questão da continuidade temporal, dessas estratégias de performance, de prática? Bom, então, só recapitulando o que a gente viu até aqui, a gente passou um pouquinho pelos processos de aprendizagem motora, que são os estágios de aprendizagem, sistemas de memória, processamento de informação e organização do movimento, e as estratégias de aprendizagem prévia e verbalização, reconhecimento de padrões, antecipação de problemas e prática mental e imagética. Já as estratégias de aprendizagem motora relacionadas ao desafio, o desafio é um pouquinho acima da habilidade, distribuição e variabilidade de prática, dependendo do objetivo da aula, continuidade temporal e foco de atenção interna ou externa. Então, acho que era isso. Assim, eu até tinha separado mais uma atividade, mas eu acho que a gente não tem tempo. Então, acho que podemos ficar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? O Júlio falou aqui no chat que achou frustrante as aulas de piano 1 dele na faculdade, porque era simples, eram práticas de música bobas, né, entre aspas, e que ele desistiu de cursar piano 2, que era uma disciplina complementar do bacharelado de canto. É porque não tem aula perfeitamente. Não fez aula comigo. Mas isso vou deixar aqui. Isso é uma questão muito interessante, porque é muito normal, muito, muito normal mesmo. A gente, como professor de piano, normalmente a gente não é treinado para entender nada desses processos, né? A gente não passa por esse entendimento dos processos, nem pelas estratégias. Então, o que acontece é, normalmente, a gente reproduzir o que a gente fez, o que a gente teve como formação de piano, né? Então, se a nossa formação foi tocar um repertório que estava ali na frente, na situação de como é que fala? Catação de nota, é isso que a gente vai fazer com os alunos também. Esse é o mais natural. E acho que não é que todos os professores façam, não é isso, né? Mas é o mais natural, a gente reproduzir exatamente o que a gente fez. Agora eu estou vendo o chat, exatamente. Eu também acho, Júlio, concordo plenamente. Inclusive, a maioria dos meus alunos são cantores. Eu vou parar a apresentação aqui para dar uma olhada no chat. Eu não tinha visto. Mina, sobre essa temporalidade da performance, quando eu era bem mais novinha, eu fiz aula de piano num conservatório aqui da minha cidade, no conservatório público daqui. E eu desisti também de um tempo depois de fazer, eu acho que eu fiz 1 ano, mais ou menos, de piano. E eu lembro que eram combinadas essas aulas de canto e piano. E só que essa questão de sempre voltar, né, no erro e parar, eu acho que foi muito, diferentemente das artes visuais para mim, era algo que me limitava muito realmente, eu sentia muito medo depois, eu acho que chegava a um nível de quando tinha performance, eu lembro que foi o caso, né, a gente estudou 1 ano para poder fazer uma performance num recital que tinha todo final de ano do conservatório. E como eu tinha essa prática de toda hora voltar, né, da gente toda hora voltar naquilo que tinha errado, né, a gente voltava para a partitura e tentava corrigir o erro, quando chegou ao final e que a gente tinha que apresentar a peça completa, foi tipo um pânico total, assim, para mim. Eu acho que foi uma experiência muito traumática, porque eu entrei em pânico, sabe? Porque eu não tinha tido essa experiência e eu tive que demonstrar que eu tinha uma aptidão, uma habilidade que eu não tinha desenvolvido.
Então, eu fiquei muito nervosa com demonstrar algo que eu achei que eu não tinha aprendido. Aí, a minha percepção na época era que eu não tinha aprendido direito, eu não sabia, eu não tinha habilidade para tocar piano. Mas, na verdade, eram duas coisas diferentes, né? Eu não desenvolvi essa parte cognitiva de conseguir tocar sem esse medo de errar, assim. Exatamente. E outro ponto muito importante aí é entender que o erro não é grave. No sentido que tá tudo bem errar. Se você errar, beleza, passa por cima e vai para frente. Não tem gravidade de zero nisso. É claro que se você vai estudar um repertório a fundo, você não vai deixar passar os erros, né? São tipos de estudo diferentes. Mas eu acho muito importante que os dois venham juntos, né? No sentido de entender que a performance, ela é do início ao fim. E tá tudo bem errar, tá tudo bem catar nota, tá tudo bem, não tem problema, não é grave. A gente escuta o Rubinstein tocando, cheio de nota errada, que é a coisa mais linda do universo. Tá tudo bem. A gente tem esse hábito de pensar que errou, nossa, acabou o mundo. Acabou o mundo, tem que voltar, consertar, então eu não nasci para isso, só porque teve um erro ou outro. Isso faz parte da vantagem. Até porque quando você está tocando ao vivo, né, uma performance ao vivo, principalmente se você está tocando em grupo, a tendência é que você não está tocando 100% o que está na partitura, sempre tem algum tipo de defasagem, ou rítmica, ou algum tipo de intervenção, e a intenção de você tocar, por exemplo, uma peça inteira, ou tocar uma música inteira, o treino disso é ir minimizando, mas nem sempre você chega a 100%, né? Ali, tipo, tocar fielmente o que está escrito, por exemplo, né? Então, o que eu percebo você vai diminuindo, mas se você ficar parando ou se você ficar interrompendo, né, toda vez você não desenvolve essa coisa da fluência mesmo, né? Porque a fluência não quer dizer que você tá tocando 100% o que está na partitura, quer dizer que a coisa está acontecendo, que, né, você está conseguindo comunicar, assim, a impressão que eu tenho. E essa que é a questão importante. E isso também é uma habilidade a ser desenvolvida, treinada, né? Senão acontece como aconteceu com a Larissa, assim, a gente aprende uma coisa, mas não desenvolve essa habilidade na hora da performance mesmo que você tocar, aí dá ruim. Exatamente. Posso puxar um pontinho aqui sobre essa questão? Só lembrei aqui agora, eu tive uma formação numa escola popular, digamos assim, né, de música, não foi conservatório e tudo mais, mas a gente tinha várias apresentações que eram feitas ao longo dos anos, e uma coisa muito interessante que minha professora comentou uma vez foi também a questão de que o músico tem essa intenção de, nossa, vou tocar perfeito o que está na partitura e tudo mais, só que ele não para pensar que, às vezes, um errinho que acontece aqui no meio, às vezes nem é percebido pelo público, porque o público não tem um conhecimento teórico que a gente acaba tendo para perceber, nossa, não, saiu uma dissonância ali que não era para estar lá, sabe? Então, tipo, a gente fica com esse receio, né, de eles perceberem o erro e julgarem esse erro, só que muitas vezes eles nem percebem. Então, fica essa questão também em pauta, né? Pô, a gente, às vezes, o nosso excesso de conhecimento acaba gerando esse anseio, esse receio de errar. Né? Gera um medo muito grande que, na verdade, só atrapalha a performance em si, né? Quantas vezes a gente está tocando, errou uma nota, a gente fica horas, né? Gente, errei aquela nota lá atrás. E daí? Ninguém nem ouviu, nem prestou atenção, mas aquilo fica remoendo dentro da gente porque errou aquela nota, né? E você está tocando, quando você toca, né, você vai tocar em grupo, por exemplo, às vezes você toca em lugares diferentes, às vezes a acústica do lugar, ela propicia, às vezes, uma coisa aparecer, em outros lugares aquilo já não aparece, você está tocando em grupo, alguma coisa vai sobressair, outras vão desaparecer, então essa dinâmica de conseguir tocar, eu acho que ela contribui exatamente para a fluência, para você conseguir tocar mesmo, não para, né, você ficar muito apegado à correção de erros ali momentâneos. Exato, é exatamente essa a ideia. Treinar, tocar mesmo, e desde o início, né? Desde da fase mais inicial, ter esse treinamento da continuidade, né? De tocar e não ficar parando e consertando, embora seja importante também consertar os erros, né? Não é que tem que fazer tudo de qualquer jeito, mas essa é uma habilidade importante também a ser desenvolvida. Mais alguma questão? Acho que já está acabando de novo, né? O tempo. Estamos acabando de novo. Um minuto, tem, acho que. Se tiver questão, pode jogar aqui o novo link, qualquer coisa, mas. Tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente migra de novo.
que é bom migrar até para finalizar, né? Vamos migrar. Eu só tenho 1 minuto. Bora. Gabriel. E a gente Ô, Marília, eu só vou despedir que eu preciso sair, que eu tenho uma aula agora. Mas muito obrigado, a Mirna, pela aula. Gostei muito. Obrigada, Manassés. Eu que agradeço. Beleza? Tchau para vocês. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Júlio, posso mandar por e-mail, se vocês quiserem, a apresentação, sim. Mando um PDF dela inteirinho. Posso fazer uma pergunta também? Claro, com certeza. Desculpa, minha voz falhou. Nossa, minha voz falhou. Essa apresentação toda vai ter certificado, alguma coisa do tipo? Como é que é? Não, a gente não emite certificado, eu só estou abrindo a aula, entendeu? É porque essa é uma aula da disciplina, então a gente não tem certificado. Não tem problema. Mas foi muito bom. Pois é, eu falo assim, vou deixar fechado, né? Então, mas a Mirna está vindo aqui trazendo esse conteúdo bacana, é melhor abrir, né? Que bom que vocês estavam aí, muito bom. A Anelina, que é do violão, não é? Isso. Na hora que estava falando, eu não estava vendo ninguém de lá. Sim, do violão. Legal. Mas, assim, tudo que você traz, Mirna, é muito, muito interessante, e o jeito que você coloca para a prática também, né? Como que você traz isso e você faz realmente, né? Tá aí o André para provar. Dá certo, André? O André é a prova que dá certo. Eu vou falar uma questão pessoal mesmo, que, como eu mesmo comentei já, eu vim de uma escola popular e eu sempre tive o efeito da catação de nota, de olhar, principalmente que eu comecei no teclado. Então, além da catação de nota, já era um padrão, né, principalmente na mão esquerda, de cifragem de acordes e tudo mais. E eu achei muito legal, realmente, vou ser bem honesto, eu achei sensacional, Mirna, a questão da análise, principalmente num curso que a gente acaba fazendo de composição. Eu acho que é fenomenal a questão da análise para você mesmo entender como se você pode usar isso para compor, né? Você vê os tipos de ritmo diferentes, as questões de alternância de mão, as perguntas e respostas são geradas, coisas que a gente acaba não percebendo normalmente, né? Quando pega uma partitura, assim, para poder começar a treinar, alguma coisa do tipo, a gente acaba não notando esses detalhes, assim, que acabam fazendo totalmente a diferença na hora da interpretação, né? Teve muitas vezes, eu não vou nem contar, porque deve ter milhares de vezes que eu acabei pegando uma partitura, por exemplo. Já comecei a tocar direto, sem nenhuma análise prévia nem nada. E aí, quando eu terminei de estudar aquela partitura, eu realmente percebi que tinha alguma coisa que estava fazendo diferente, que não era bem assim a interpretação, por exemplo. Então, essa análise prévia, até para treinar a questão do solfejo, né? Mesmo usando o dó móvel, o famoso dó móvel, a gente já treina também uma questão do ouvido interno e tudo mais. Eu acho fenomenal. Que bom você está gostando. O André é aluno do bacharelado em composição lá na UF, né? Então a gente tem... e ele já é diferente, porque já era pianista, ele já toca tranquilamente, mas a abordagem talvez seja um pouquinho diferente, né? Da questão da análise, né? De observar cada detalhe antes de tocar. E eu não sei se o André observa isso nos colegas dele, mas eu observo durante as provas, fica muito claro, como no início é sempre tudo mais catação mesmo, né? Tudo um pouco mais difícil, e aos poucos, à medida que eles vão conseguindo verbalizar mais, desenvolver mais o sentido da observação, a performance também vai evoluindo. É muito claro isso, como os dois vão juntos, né? Uma questão legal, Mirna, eu acho que seria interessante até agregar esse ponto aqui, quando você mesmo mencionou a questão de quando nas aulas, por exemplo, o aluno não quer, né, mostrar o que está fazendo, essas questões assim. O que eu percebo, assim, como aluno, vendo outros alunos, e também possuo esse problema, digamos assim, é uma questão de, por exemplo, mostrar a sua habilidade musical com tal instrumento, sabendo que existem pessoas que entendem mais daquele assunto, por exemplo. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, temos na primeira turma que a gente pegou, por exemplo, do primeiro período,
já tinha uns 3 a 4 alunos, né, que já possuíam um conhecimento prévio, assim, de piano. Então, esses 4 alunos acabavam fazendo alguma coisa, talvez por se sentirem até mais seguros, né, com o instrumento, e não dando brecha, assim, para os alunos que entendiam menos, de poderem se mostrar, né, talvez esse receio de, pô, tem alguém que sabe mais, assim, será que vale a pena eu tentar? Então, não sei, talvez ter outras abordagens de chamar pessoalmente, assim, para poder ter esse contato só com aquele aluno, né? Não Essa é sei, uma questão talvez. muito interessante, né? Que é bem típico do que a gente está passando hoje, de fazer a aula de instrumento ainda online. Porque quando é presencial, que estão todos os alunos na turma, eu vou sempre passando e olhando. Ainda que o aluno esteja tocando sozinho, ninguém está ouvindo, os bons alunos estão todos lá na frente numa boa, ele está seguro e tranquilo fazendo, e ainda assim eu estou olhando, né? Mas aqui não tem jeito, aqui eu não consigo ver todo mundo. E eu também não gosto de expor muito a pessoa, né? Às vezes eu até chamo, brinco, mas se não quer, não vai. Eu não sou o tipo que vai pedir para expor. Mas, quando tem uma turma menor, eu observo bastante no teclado 4, quando a turma é pequenininha e ainda tem os pianistas e os que têm mais dificuldade, ou com iniciantes no instrumento, eles começam a ficar mais à vontade. 1 ou 2 vezes que eles tocam, já começam a ficar mais à vontade de fazer, né? Mas isso é realmente uma questão. Tem o problema, né, de saber que tem alguém que toca mais que você, que sabe mais, e a gente já acha, como aluno, que vai ser julgado. Já acha que vai dar problema. Como todo músico. Exatamente. Mas não, e tá tudo bem. Isso, fazer dupla, exatamente. Quando eu estou no presencial, no normal, né? Eu faço sempre piano a 4 mãos, grupo de pianos, como a peça que eu mostrei os meninos tocando, eram 6 teclados. Então, eles sempre estão tocando juntos, em grupo. Isso ajuda muito também, ajuda a se sentir mais à vontade, tocar mais tranquilamente um com o outro, né? Bem observado. Bom, acho que Posso levantar mais um ponto também? Pode fechar, mas pode ir lá. Agora minha voz está normal. Voltou. No meu TCC, eu falei que eu fiz como violonista, né? E tem até uma certa brincadeira, né, que as pessoas fazem, que elas falam que violonistas não sabem ler partitura, porque muitos deles vieram da música popular, né? Voz falhando de novo aí. Já tomei água, gente. E esse violonista, ele até lia, né? Porque ele prestou o vestibular de música, então ele teve que saber ler um pouco de partitura, mas ele não fazia uma análise prévia da partitura. Ele já catava a partitura e já queria sair tocando, e saia tocando, tipo, tudo de qualquer jeito. Foi aquilo que você falou que é quando você começa a tocar e já vai até o fim e tenta passar direto pela música, né? Isso é interessante quando a gente já analisou os pontos que são problemáticos, né? Por isso que no meu TCC eu propus para ele fazer uma análise da peça e fazer com esses guias de execução, né, que são pontos que você pode marcar. Eu falei para ele, você pode marcar de lápis de cor, de canetinha, por exemplo. Aí ele separou, por exemplo, assim, os baixos, ele pintava de azul. A parte que era com a mão esquerda, com a mão direita, quer dizer, o indicador, médio e anelar, ele marcava de outra cor, acho que amarelo, e o polegar ele marcava de outra cor. Então, dele fazer essa análise, chegou no final do semestre, ele apresentou a peça, né, porque tem que apresentar a peça, foi pela UENG, né, eu ainda estava cursando a UENG, estava fazendo meu TCC, e ele conseguiu executar a peça, né, só dele fazer essa análise. Então, eu acho que é muito importante. Sim, é muito importante fazer esses guias de execução, sabe, fazer uma análise geral da peça, e depois que você vai lá e tenta tocá-la até o fim, seja o que Deus quiser, né? Exatamente, porque aí você já identifica o que tem, identifica o que vai ser de problema, já resolve o problema, e quando você põe a mão no instrumento, a coisa flui. Você tem como ter uma fluência, né? Isso também acontece sem o processo de análise quando o músico é muito experiente. Ele já passou muitas vezes por aquilo, já tem uma experiência enorme, a ponto de, intuitivamente, ele passar e não necessariamente precisar da análise. Mas aquilo já está internalizado. Ele, entre aspas, né, já analisou através da tentativa e erro. Foi tentando e errando, a ponto de internalizar aquilo.
Mas como normalmente a gente não tem esse tempo todo, principalmente, né, considerando ali o meu caso, a gente não tem tanto tempo assim, é mais importante que esteja uma boa análise para que esse tempo de performance seja cada vez menor, de aprendizagem. Bom, agora acho que é isso. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença da Mirna, né? Aula excelente. Não tinha como não ser, né? Eu gosto muito do seu trabalho e eu acho muito interessante a forma como você traz, né, esses conceitos que vêm da psicologia cognitiva mesmo e traz aplicada à sua prática de sala de aula. A Larissa está fazendo pedagogia, Larissa aí, ó. Eu ia falar isso. A gente tem o segundo período, né? Pelo menos minha mãe está fazendo pedagogia também. Eu entrei porque ela estava fazendo pedagogia. Achei interessante, aí eu coloquei, né, para obtenção de novo título. E aí, no segundo período, a gente tem psicologia desde o primeiro período, né? E no segundo período, que é o que ela está fazendo, eles já estão aprendendo psicologia, né, aplicada à cognição. E, além disso, tem um professor também o Bruno é professor do que mesmo? Qual é a disciplina? Neurociência. De neurociência, que ele é da área da educação física, até você falou que a maioria dos estudos são da psicologia e da educação física. Realmente, os dois professores que trabalham com isso dentro da pedagogia, um é psicólogo e o outro é educação física. Que legal. Como é importante trazer, né, esses conceitos. Às vezes eu vejo muito na pedagogia o pessoal ficando muito em Piaget e Vygotsky. E não, né? A gente tem uma série de conhecimentos aí novos e que chega, na verdade, todo dia, se você for colocar, né? Igual a gente estava vendo nos estudos experimentais, que, assim, nos últimos 10 anos já aconteceu muita coisa. Imagina lá, de Vygotsky 29, tipo, década de 30. Piaget já veio mais, né? 80. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa, e é muito, muito legal como você aplica, e o André estava assim, ó, é isso que está acontecendo. A gente vê que funciona, né? E você traz assim, nossa, olha, foi visto que a aprendizagem, que você fala, na verdade, como que é a distribuição randômica e outro tipo, você sabendo o que acontece, como que você pode utilizar elas de forma melhor. Exatamente. A ideia é essa, né? Você entender todas as suas possibilidades e, de acordo com o tipo de aula que você precisa, do objetivo que você precisa, você vai escolher determinada estratégia, né? Não é que uma seja boa, outra que seja ruim, mas cada um vai cumprir melhor determinado objetivo. E agradeço mais uma vez, é um prazer te ter aqui. Eu que agradeço muito, viu, Marília? Prazer conhecer a turma toda, prazer ver a Ana, rever o Júlio também, milhões de anos que eu não vi o Júlio, dia de hoje. E, André, obrigada por ter vindo também. Eu vou deixar aqui meu e-mail, se vocês quiserem trocar alguma ideia, qualquer coisa, estamos lá, é só falar. Beleza? E agradecer ao Ricardo que gravou aqui pra gente. Obrigadão, Ricardo, que gravou. Maravilha. Valeu, gente. Maravilha, obrigadão. Prazer, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, eu que agradeço.